terça-feira, chuvosa, temperatura 28 graus Celsius, parcialmente ensolarado o dia. São 14 horas e 13 minutos, na cidade de Franca, São Paulo. Estamos realizando o culto cristão no lar e, para isso, optamos pela leitura dessa obra, Lírios de Esperança, uma obra produzida pelo espírito Hermance Dufault e pelo médium Vanderlei S. de Oliveira, editora Dufault. Lírios de Esperança. Lírios de Esperança. Conheça a trajetória de ceareiros espíritas que desencarnaram sob o peso das ilusões, mas que encontraram em si a força divina para a reconstrução e recomeço de suas vidas, motivados pela esperança na conquista de bens eternos, amparados e devidamente cultivados pelo amor dos amigos espirituais nos jardins celestes da Divina Providência, editora Dufault. Ao enfocar a história de líderes cristãos tombados no remorso, sob o açoite da negligência com a qual se conduziram durante a vida física, Hermance Dufault abdica da visão derrotista, de falência, queda irremediável, para alertar ao homem terreno sobre quanto se lhe compete realizar no clima do sacrifício e da renúncia em favor de si mesmos. Quando bafejado pelas benesses da doutrina espírita, Maria Modesta Cravo, prefácio, Lírios de Esperança. Nós estamos à folha 57, no capítulo 4, Novos Colaboradores. Aliás, que importam algumas dissidências, mais de forma que de fundo. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda a parte. Evosão de unir num pensamento comum o amor a Deus e a prática do bem. Conclusão, item 9 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Agora, Hermance Dufault, no capítulo 4 de sua obra, diz o seguinte: era chegado o momento de levarmos ao mundo físico um novo contingente de reflexões acerca das relações interdimensionais. Todas as atividades do nosocômio, o hospital psiquiátrico para médiuns e líderes espíritas no plano espiritual, especialmente as aulas destinadas aos médiuns e dirigentes, passariam por avaliações profundas no intuito de melhor atenderem aos desígnios dos planos maiores. Entre nós, os desencarnados, havia muito a ser feito. No dia posterior à palestra, reunimos com o professor Cícero Pereira. Discutimos algumas medidas de tarefa de rotina junto ao pavilhão dos dirigentes espíritas, os dirigentes espíritas internados no hospital psiquiátrico no mundo espiritual.
Seria de bom alvitre ampliar o raio das discussões, oferecendo maior liberdade aos recém-chegados, aos recém-ingressos no hospital. Suas impressões, ainda carregadas de teor das ideias geradas no plano físico, constituem farto material educativo. Nas atividades matinais, cujo objetivo é realizar o processo gradativo de adaptação à nova realidade, espíritas que estudaram a respeito do plano espiritual se surpreendem com o que lá encontram e desiludir. A atividade matinal é realizar o processo gradativo de adaptação e desilusão post-mortem. Desiludir-se quanto aos conceitos equivocados a respeito da realidade em que estão vivendo. Vivem uma realidade e quem está desencarnando imagina que é outra, né? Pequeno grupo de líderes espíritas recentemente desencarnados e passamos ao amor. O professor Cícero fez breve resumo da prédica Atitudes de Amor de Bezerra de Menezes. Passamos em seguida a debater a seguinte questão: que dizer aos amigos na leira espírita carnal sobre a imortalidade nesse momento de transição? Não é só uma questão de consciência, é consciência aí da urgência do momento em que todos atravessamos. Uma servidora consciente destacou: professor, de minha parte, creio ser urgente deixar claro aos companheiros reencarnados o significado do período da maioridade, no qual adentra o Espiritismo, conforme a fala amorável de Bezerra de Menezes. Como sabemos, muitos idealistas ainda estão subjugados por noções ilusórias acerca da expansão das ideias espíritas. Muitos chegam à infantilidade de acreditar que toda a humanidade se tornará espírita. Não concebem, não alcançam a urgência do centro espírita se deslocar para os meios sociais em regime de participação e responsabilidade social. Ao invés disso, aguardam a sociedade bater as portas dos núcleos de amor. Concordo, asseverou um colaborador. A palestra de Bezerra, sem dúvida, é um marco na história do movimento espírita de ambos os lados, e ambos os planos do existir.
será oportuno aos homens na carne saberem que o Espírito Verdade continua com um programa bem definido para o futuro do ideário espiritista, do ideário espírita cristão. De minha parte, atalhou outro integrante do grupo. De minha parte, além dos dados preciosos sobre a fala do benfeitor, creio que devemos mostrar aos amigos de doutrina os defeitos da negligência e os defeitos do descaso com os recursos concedidos pela divina providência. Raros de nós escapam dessa aferição. Permita-me discordar. Atalhou um dos integrantes que fora presidente do Centro Espírita por 46 anos consecutivos. Para mim, a melhor advertência destina-se ao problema dos cargos. Quem sabe um estudo sobre o poder, o apego, as falas se multiplicam conforme as visões pessoais. Quando o professor inspiradamente ofertou-nos precioso foco condutor das ideias. Amigos, inegavelmente, todas essas propostas são valiosas, podemos utilizá-las com enfoque mais abrangente e profundo. Como? Interrogou Lisandro, trabalhador na cidade do Rio de Janeiro, recém-chegado ao hospital psiquiátrico destinado a espíritas, dirigentes de centros espíritas e médiuns. Convém-nos usar as vivências pessoais sempre em função da obra do Cristo e não apenas noticiar efeitos de nossos desatinos ou transmitir revelações ao mundo terreno, transmitir informes reveladores ao mundo terreno. Lisandro, não satisfeito, voltou a expressar-se. Explique melhor, professor. Nossos equívocos são diferentes quanto à forma. Entretanto, quase sempre trazem origens morais semelhantes, similares. Seria oportuno adequar todas as ideias expostas
a um tema geral que auxiliasse mais claramente na identificação das causas das lutas humanas. Assim, contribuímos para a formação de uma coletividade espírita mais ativa, consciente de seus deveres sociais e humanitários. Eu para o todo e eu para alguns, eu para ti. Existe um velho tema que merece toda a atenção dos trabalhadores do Cristo. A mensagem do Evangelho, em todos os tempos, vem sofrendo o golpe dos inimigos do Cristo, através do ofuscamento da verdade. O objetivo deles, os inimigos do Cristo, sempre foi reter a terra na ignorância sobre as luzes espirituais como sendo a mais eficaz estratégia de domínio. E qual tema é esse? Insistiu Lisandro. As nuances da imortalidade. É hora de rasgar o véu, desmascarar o plano espiritual, mostrá-lo tal qual é, ajudar nossos companheiros no corpo a entenderem a vida dos espíritos, sem dogmatismo, com o qual ainda teimam em pintá-la com as cores dos velhos condicionamentos religiosos. É comum ouvirmos os espíritas dizerem que o plano terreno é uma cópia daqui. Apesar disso, com raras exceções, ainda enxergam o mundo espiritual através das lentes das tradições religiosas. Urge eliminar os mitos sobre a erraticidade, demitificar e demitificar e desmistificar a realidade das esferas evolutivas adjacentes à vida material. Os adversários da causa, os adversários do Cristo, porém trabalham muito para tentar turvá-las, subjugá-las a malfadados regimes de ameaça, penitências do céu e do inferno, agora conhecidos lá como umbral e nosso lar. Desde o surgimento da literatura mediúnica subsidiária, ou seja, o antigo céu virou nosso lar e o antigo inferno ou purgatório virou umbral. O professor Mal terminou sua fala e foi interrompido por um doutrinador de grande cidade do estado de Goiás. Visivelmente, o grande doutrinador incomodado, embora sincero. Assim se pronunciou Marcondes. Estará meu irmão fazendo uma crítica velada às obras de André Luiz, que essas obras explicam claramente
explicam em detalhes o plano espiritual. Não se trata de crítica, Marcondes. Você está chegando agora ao nosso plano. E tanto quanto nós, verá que muito temos que aprender e a repensar sobre a respeito de noções trazidas da vida física acerca do plano espiritual. Comumente carregamos para cá conceitos, pontos de vista individuais, talhados pela cultura da comunidade espírita cristã, da comunidade cristã, da comunidade doutrinária. Comumente carregamos para cá os conceitos, pontos de vista individual, talhados pela cultura da comunidade doutrinária. Tudo muito natural. No entanto, meu amigo, terá tempo bastante para descobrir o farto material sobre a vida imortal destinado aos homens. No entanto, meu amigo, terá tempo bastante para descobrir que o farto material sobre a vida imortal destinado aos homens por André Luiz representa um minúsculo grão de areia na praia infinita das verdades espirituais. Essa colocação é um reducionismo ao nobre guia. Que autoridade tem o Senhor para essa afirmativa sobre ensinos tão completos? Desabafou o dirigente. Reducionismo sobre qual sentido? O Senhor, dessa forma, diminui o significado da excelsa obra mediúnica de Chico Xavier. Para mim, essas obras constituem a quarta revelação. Que mais precisa um homem? Saber, além dos ensinos enviados por André Luiz, além do mais, quem pode questionar? Quem pode questionar a literatura do médium Francisco Cândido Xavier? Não tenciono diminuir a excelência desse nobre guia. Se manterá pela eternidade. Ele próprio, todavia, nunca sumiu. Assim como o seu medianeiro, Francisco Cândido Xavier, a condição popularizada de infabilidade. Se encontrar por aqui com André Luiz, verá que ele mesmo gostaria de completar seus apontamentos, alguns deles atualizados pela ciência. Suas percepções, querido amigo, ainda são marcadas pela natural influência de acanhadas percepções da cultura terrena. Os livros desse mensageiro de André Luiz
como capítulos escritos, capítulos bem elaborados, bem escritos, no grande livro da vida. Teremos a quinta, a sexta, a sétima, a milésima revelação. E ainda haverá o que ser revelado. Quanto a questionar médiuns e os frutos de sua lavra, é questão credora, igualmente de muitas considerações. Nesse campo, infelizmente, ora os homens têm sido ingratos e antifraternos, ora idólatras e crentes demais, ou ingratos e antifraternos, ou idólatras, crentes demais. O conteúdo desses livros, com o conteúdo desses livros, temos material para 4 reencarnações ou mais. Então, que ideia é essa de enviar mais novidades mediúnicas? Com qual finalidade? Falou o líder já com certo grau de irritabilidade. Sem dúvida, essa série mediúnica será material para muitas encarnações, se estivermos falando do fundo moral que as compõe. Entretanto, meu companheiro, referente a novidades e revelações, André Luiz ainda, ele próprio, tem muito a dizer em acréscimo ao que já escreveu. Parece-nos, infelizmente, que os médiuns se sentem indignados, se sentem indignos de sua companhia. Eis um problema explorado pelas trevas. Os núcleos do amor cristão no planeta precisam tomar consciência dessa ocorrência. Urge rasgar véus Estarias, porventura, afirmando que existem outros médiuns em condições de receber André Luiz pela mediunidade? E por que não? Não só André Luiz, mas todo o céu está à procura da terra. É de se lamentar a crença difundida entre médiuns espíritas sobre a distância na qual se encontram os bons espíritos. Mais sofrível ainda é o conceito que possuem sobre mentores espirituais e espíritos superiores, como se fossem almas eleitas, infalíveis, vestidas de túnicas brilhantes, linguagem empolada, as quais só seriam vistas, sentidas, compreendidas, quando os médiuns estivessem todos quando os médiuns vencessem todos os seus vícios e se tornassem criaturas impolutas. Os opositores desencarnados não conseguiram impedir a difusão das ideias doutrinárias. Todavia,
causam-lhe extrema deturpação, atrasando sobremaneira o alcance da maioridade do Espiritismo e a maturidade dos espiritistas. É de todos os tempos essa cultura de inferioridade. Muito agrada aos líderes da perversidade a ideia de que o Cristo e seus enviados estejam muito distantes das nossas necessidades, inalcançáveis para criaturas como nós. Com essa cultura da indignidade, essa cultura da indignidade, do desmerecimento, da incapacidade pessoal, atingiram alvos fundamentais. Evidentemente, será mais difícil a Andrés Luiz obter os resultados excepcionais através do médium que não saiba conjugar os verbos servir e aprender, acrescidos da atitude do sacrifício. Servir, aprender, sacrifício. O problema não é a suposta distância na qual estejam os espíritos sublimes em relação aos homens, é sim a atitude enfermiça de apatia, de paralisação, de nada fazer, de estacionar, que preferem manter os homens relativamente aos espíritos superiores. Eis a razão de se rasgar os véus, ou rasgar o véu e apresentar aos nossos parceiros de causa no mundo Eis a razão de se rasgar o véu e apresentar aos nossos parceiros de causa o mundo espiritual despido de inverdades alimentadas pela obsessão da ignorância e do preconceito que ainda carregam. Urge levar-lhes ao plano físico, aos espíritas do plano físico, a mensagem de que as esferas imediatas à morte não são tão diversas quanto se imagina, na qual os efeitos de nossas ações se prolongam natural e claramente em regime de continuidade. Bilhões de almas de nosso plano vivem como se na Terra, no plano físico, estivessem. Ainda há muito a ser dito sobre essa interação interdimensional. É difícil acreditar que seja dessa maneira. Prefiro não ouvir mais nada. Não foi nada disso que aprendi nos livros idôneos da doutrina. Gostaria de me retirar da reunião. Mas posso. O nosso irmão é livre para retornar ao seu quarto. Seria melhor ficar e acompanhar o desfecho de nosso encontro. Depois falaremos em particular. Faz parte de seu novo aprendizado.
Não sei se devo continuar a ouvir essas inovações, pois tenho minhas próprias visões. Minha formação doutrinária não condiz com essa linha excessivamente inovadora. Depois de servir ao Espiritismo por tantos anos, já começo a me decepcionar com o ato da morte. Desde quando cheguei aqui, nada é como eu esperava, externou o dirigente com um mal súbito. Amiga, não sei se quero aprender. Ouvindo que não me agrada, creio não merecer isso, depois de tanta luta no corpo. Sim, eu compreendo o seu desgosto. Para corações como de Marcondes, é muito constrangedor despir-se no preconceito, enraizado no mundo físico, simplesmente em razão de não se adequar ao dinamismo da troca e da abertura mental. O meu irmão é livre para retornar ao seu quarto. Seria melhor ficar e acompanhar o desfecho de nosso encontro. Depois falaremos em particular. Faz parte de seu novo aprendizado. Não sei se devo continuar a escutar essas inovações, pois tenho minhas próprias visões. Minha formação doutrinária não condiz com essa linha excessivamente inovadora. Depois de servir ao Espiritismo por tantos anos, já começo a me decepcionar com o ato da morte. Desde quando cheguei aqui, nada é como eu esperava, externou o dirigente com um mal súbito. Amiga, não sei se quero aprender. Ouvindo que não me agrada, creio não merecer isso. Creio não merecer isso. Depois de anos, depois de tanta luta no corpo. Sim, compreendo o seu desgosto. Para corações como Marcondes, é muito constrangedor despir-se de preconceitos enraizados no mundo físico, simplesmente em razão de não se adequar ao dinamismo da troca e da abertura mental para reciclar as concepções e posturas. Ele foi um bom homem. No entanto, descuidou da edificação do reino espiritual em seu sentimento. Restringiu-se a volume de informações cerebrais, o que lhe dificulta a adaptação após o resgate, após o desencargo. Elegeu o conhecimento como sinônimo de autoridade e, em verdade, mesmo dizendo ouvir a todos, preferiu sempre
os seus próprios pontos de vista. A morte, no entanto, convida-o a ter, de ouvir o que deve, por não querer ouvir o que precisava quando na vida corporal. A morte, no entanto, convida-o a ter que ouvir o que deve, por não querer ouvir o que precisava quando na vida corporal. Ouvir o que deve, ouvir o que precisava. Ouvir o que deve, ouvir o que precisava. Refeito o mal-estar que quase se instalou entre todos, o professor Cícero continuou a sua explanação. Também tive os meus desacertos. E compreendo a sua indisposição, querido amigo. Faça um esforço para superar, pois quanto mais rápido se lançar ao trabalho, menos doloroso se tornará o processo da desilusão. Desencarnar é desiludir-se, é romper com os condicionamentos dos conceitos aqui da vida física. Desencarnar é desiludir-se, lançar-se ao trabalho para que a dor da desilusão se torne menos penosa. E digo mais: bom que sua desilusão comece aqui entre amigos. No meu caso, aqui no hospital, cada contato, cada encontro fraterno, cada ocasião se tornará um convite de elevação ao qual a alma não tem como resistir. Cada instante um convite à elevação que não se há como resistir. Agora que nos libertamos da carne, falta libertar-nos de nós mesmos. Agora que nos libertamos da carne, urge libertarmos-nos de nós mesmos. O meu relato não é uma inovação. Fatos e vivências. O amigo terá chance de presenciar fatos e vivências com seus próprios olhos. Necessário deixar claro que quando falo em rasgar o véu, falo de meus próprios fracassos, os quais
poderiam ter sido evitados caso tivesse noções mais claras sobre as céleres questões de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos no corpo. Fatos e vivências. Procurando aprender um pouco mais, apresentou-se Anita, experiente trabalhadora da oratória. Estamos aqui há menos de 2 semanas. Meu trespasse foi muito doloroso em razão da doença lenta e progressiva. Sinto-me como se tivesse renascido depois da morte. E mesmo com tão pouco tempo, 2 semanas, nesse outro lado já percebi muita coisa que jamais ouvi através dos livros mediúnicos. Fatos e vivências. Fico deveras entusiasmada com a iniciativa de levar aos confrades no corpo novas informações sobre os fatos vivenciados na vida extrafísica. Fico feliz com a sua contribuição, Anita, atalhou o professor. Nossa tarefa, contudo, não pode circunscrever-se a mero ato de fazer revelações sobre o que vemos ou a forma com que vivemos desse outro lado da experiência, desse outro lado da existência. Os espíritas, nesse sentido, já estão demasiadamente enriquecidos de notícias. A revelação deve ser exposta, deve ser poderosa ferramenta que os auxilie a mensurar os resultados de nossas escolhas e condutas para além das percepções sensoriais. Sabe-se muito sobre o que ocorre por fora em matéria de morte. Agora é necessário tecer maiores considerações sobre os seus efeitos em nossa intimidade. Quando o explanador terminou de falar, Marcondes imediatamente levantou-se da cadeira e disse inconformado: para mim, chega. Com licença, não quero ouvir tanto sofisma. Tem que estar havendo algum problema com vocês. Isso não é espiritismo. Isso é achismo. Achismo. Pontos de vistas transgressores da pureza doutrinária. E saiu furioso da sala. Logo após a saída de nosso irmão, outro fato inusitado veio da parte de experiente líder espírita, cujo trespasse havia se dado há alguns dias. Assim expressou-se Selena, experiente líder espírita, Selena.
influente em Minas Gerais. Perdoe-me, tenho que falar, senão vou explodir. Estou muito decepcionada com tudo que a presença, estou muito decepcionada com tudo que presenciei aqui. Acreditei que a morte me livraria desse mau humor de alguns espíritas de topete. Minha mente está muito confusa e não gostaria de escutar mais nada. Chego a pensar se não foi uma grande ilusão ser espírita. Chego a pensar se não foi uma grande ilusão ter sido espírita. Com licença, tenho que repousar. Outros encontros que fizemos com várias pequenas equipes de recentes encarnados trouxeram farto material para se pensar. Presenciamos. Não pode passar aqui na frente, tá? Outros encontros que fizemos com várias pequenas equipes de recém-desencarnados trouxeram farto material para se pensar. Presenciamos muitos companheiros agressivos, arrogantes. E poucas vezes, algumas expressões de alegria, cooperação com a tarefa em curso. Expressões de alegria e cooperação com a tarefa em curso. Entretanto, nada constituía obstáculo ou aflição para nós. Era uma rotina. Nos inúmeros serviços de adaptação e aprimoramento dos médiuns e líderes do movimento espírita naquele hospital psiquiátrico no plano espiritual. Em verdade, tais ocasiões revestem-se de valores para todos. E para alguns era o princípio de um despertamento longo e doloroso. Ouvir a palavra daqueles que chegavam ao nosso plano, ainda tomados pelas ilusões mundanas, revestia-se de valoroso aprendizado para que contextualizássemos nossa linguagem de espíritos à linguagem dos homens, dando o colorido mais próximo da realidade terrena quanto aos serviços. Repetindo, ouvir a palavra daqueles que chegavam ao nosso plano, ainda tomados pelas ilusões terrenas, revestia-se do valioso aprendizado de contextualizar nossa linguagem de espíritos, a linguagem dos homens, dando colorido mais próximo da realidade terrena, quando nos serviços da escrita mediúnica. Aqui então nós temos um diálogo de 3 espíritos. O Dr. Inácio conta numa das obras que ele escreveu pelo médium lá de Uberaba, que ele foi colocado numa nave, logo que desencarnou, né? Estava lá no plano espiritual, até ali tudo bem. Para ele foi uma surpresa a realidade que ele encontrou por ali, muito semelhante ao que acontecia aqui na Terra. E muito dinâmico, muito
trabalhador, tal, né? Foi tentando se adaptar. Então a equipe espiritual que o assessorava colocou em uma nave e levou a um plano um pouco mais acima. E logo que ele desceu da nave, ele olhou em volta e viu uma realidade tão distante daquela que ele encontrou, que já era estranha, né, onde ele estava ali no plano espiritual. Foi uma realidade tão estranha, tão diferente, tão distante do que se imagina, do que seja o mundo espiritual, que ele desmaiou. Ele teve que ser retornado para aquela esfera aonde hoje ele é diretor de um hospital psiquiátrico lá no plano espiritual. Então é interessante isso. Quer dizer, o próprio Dr. Inácio, que até desmaiou quando encontrou uma realidade diferente, a gente vê então os espíritas passando, nós os espíritas, né? Passando por situações difíceis no plano espiritual, por criarmos uma fantasia em torno do que realmente é. Então os espíritos, principalmente agora que nós estamos vivendo um período de transição planetária, a Terra vai mudar muito. As condições da relação entre a gente e o plano espiritual vão mudar muito, com a necessidade de uma adaptação para quem for ficar aqui. E quem for embora, aprender aí o que pode, né? Aprender o que pode, porque isso vai ser útil onde nós estivermos. Ante as reações de Marcondes e Selena, a fala fraterna de Eurípides, exaradas na noite anterior, ecoava em nossas reminiscências. Quanto a ser feito pela criação de polos genuinamente cristãos, genuinamente do serviço de amor, quanto a realizar para definirmos nossas relações de concórdia em torno do amor a Deus, a prática do bem. Nossos irmãos seriam convidados a encontros particulares para o dia posterior. Próxima leitura, primeiras entrevistas, item 5, folha 67. Senhor Jesus, bilhões de anos-luz nos separam de sua realidade. Mas uma coisa temos certeza: o amor que nos ensinaste é a tônica, é o fio que nos une a todos e nos mantém seguros dessa solidariedade cósmica a que todos estamos convidados e que fatalmente, por mais teimosos que sejamos, por mais que esses irmãos que nós chamamos de trevosos, de renitentes, tentem embarcar em nós qualquer esforço, cada um de nós vai se render, cada qual ao seu tempo. E, diante das próprias experiências das trevas, saber como lidar, como se solidarizar, como se entender com outros irmãos que na retaguarda ainda mantêm esse status quo. Então, Jesus, aqui estamos em nosso esforço de nos solidarizarmos com esses irmãos que escreveram essas obras, nos solidarizarmos com a dor de tantos irmãos de ideal, iludidos dessa ou daquela forma, tal qual nós mesmos. E, diante desse recurso disponível a todos, as mídias sociais, está
aí mais uma opção de boa vontade, de livre escolha, de livre-arbítrio em favor da causa da elevação, do amor humanitário, do amor galáctico, da realidade cósmica, aquilo que é o motivo pela qual esse irmão Jesus tão antigo ficou em 1000 anos diminuindo a sua luz para estar aqui no meio de nós, viver, se sujeitar a todas as intempéries, sujeitar a todas as oscilações vibratórias que nós lhe emitimos diretamente, sentir na carne a agonia da ingratidão, da incompreensão, da ignorância, da má-fé, da discórdia, para dizer: amai-vos tanto quanto eu vos amei. Amai a Deus, amai ao próximo, amem-se a si mesmos. Amar é a tônica pela qual legiões de luminares, de irmãos ascensos, toda uma programação que sequer tem condições de se avaliar a extensão, foi feita para que o amor, essa forma de se viver diante de tantas outras opções, seja valorada, seja buscada, seja a tônica de nossa vivência comum. É uma opção, uma maneira de ser, um convite. E nós, Senhor, compreendemos, aceitamos, queremos participar dessa caravana do bem. Te agradecemos, te pedimos que esteja sempre conosco. És capaz de criar mundos, curar corpos e almas. És capaz de saber o que vai no nosso mundo íntimo, no que esteve no mundo íntimo e no que acontecerá no nosso mundo íntimo a partir de determinados posicionamentos que assumamos. Então, Senhor, eis-nos aqui, abertos ao seu coração augusto. Queremos ser ramos de sua videira, ter a linfa de sua realidade, de suas respostas, de seus propósitos nas nossas vidas. Ser pirilampos em meio a outros pirilampos, esquecidos de si próprios. Despertar esses irmãos que buscam dores e mais dores, no engano da não aceitação, da não compreensão, da não percepção do amar. E é no amor, Senhor, que nós nos envolvemos, buscamos o refrigério. É no amor que nós nos inspiramos. É no amor, Senhor, que nós nos unimos para brilhar juntos, para irradiar juntos, para contagiar. E que cada qual desperte e ame. Ame. Descomplique a própria vida. Facilite a própria vida.
Viva melhor, viva com qualidade. Viva em paz, com segurança. Viva com a bússola do Altíssimo, o melhor a fazer a cada instante. Porque é nessa luta, nessa presença do amor, é que tudo é possível, é que tudo acontece, é que tudo se realiza em nós e por nós. É nesse dinamismo do amar que o mundo evolve-se, que as pessoas evolucionam, e que o sentimento de gratidão, de responsabilidade, de operosidade se dinamiza. Novos colaboradores, todos nós, novos colaboradores, lírios de esperança, flores em meio ao charco de nosso próprio passado, de nossos antigos parceiros, a refletir o convite do céu para a pujança, para a segurança, para o idealismo, certeza, vontade resoluta